Boa noite, Hare Krishna, tudo bem? Então estamos de volta com Noite do Dharma. E hoje a gente vai falar sobre uma questão bem delicada, mas uma questão muito contemporânea, que inclusive ela foi perguntada por duas pessoas, né? O Girivaradari e a Lia Santiago, ambos mandaram pra gente essa pergunta aqui no Noite do Dharma. Qual é a visão que os Vedas têm de doação de órgãos, né? Transplante de órgãos, também de doação de sangue. Então, uma questão assim que acaba sendo delicada da gente abordar dentro do contexto religioso, porque a gente vai ver que quando as principais escrituras sagradas das principais tradições religiosas, né, foram compostas, a gente não ia ver nada parecido, né, como transplante de órgãos, doação de órgãos. Então a gente não vê essas questões abordadas com clareza dentro desses textos. E aí a gente pode se perguntar, né, como que a cosmovisão religiosa, como a visão das religiões vai se relacionar com isso, né? Vai aceitar ou não vai aceitar a doação de órgãos. Então, isso é algo que acaba variando de religião para religião, né? Por exemplo, o catolicismo, em geral, vai aceitar, sim, né? A doação de órgãos em vida, com certeza, né? Agora, a doação de órgãos quando a pessoa faleceu, aí já existe detalhes. Por quê? Porque existe a possibilidade. Bem, a gente sabe que quando tem morte encefálica, quando tem morte cerebral, ainda assim o corpo ele é mantido vivo, né? Para você poder extrair os outros órgãos com o corpo vivo, né? Então a gente vai ver que a maior parte da liderança católica não aceita isso, né? Aceita doações de órgãos ou de um cadáver, ou então doação de órgãos em vida, né? Mas dentro desse contexto, aceita muito bem, né? Tanto que Cosme e Damião são considerados os patronos da doação de órgãos. Inclusive, eu acho que nesse final de semana é dia de Cosme e Damião, que é assim, uma das datas preferidas aí nossas, né? Quando a gente era criança. Então, assim, os católicos, de uma forma geral, aceitam bem, né? Mas com restrições a doação de órgãos. A gente já vai ver que protestantes varia muito de linha para linha, né? Por exemplo, os batistas aceitam muito bem a doação de órgãos, né? Aí a gente já vai ver que, por exemplo, pentecostais já não aceitam muito, não, né? Já vão falar que você não pode, assim, macular o corpo, já que o corpo é uma criação divina, né? Mesmo que o corpo esteja morrendo, quem é dono da vida e da morte é Deus, né? Então a gente vai ver algumas linhas protestantes que vão partir desse ponto, né? Aí já tem uma linha cristã que já é mais extrema em relação a isso, que são os testemunhos de Jeová, que eles aceitam que nós não podemos fazer doação de sangue, porque o sangue, na verdade, para eles, o sangue é onde a alma está presente. Então você não pode fazer doação de sangue, né? Então é muito peculiar, que eles aceitam a doação de órgão, que é uma coisa muito mais, é uma questão muito mais complexa, muito mais delicada, desde que não envolva sangue, né? Se você consegue transplantar o órgão sem, assim, envolver sangue no processo, eles aceitam. Agora, a transfusão de sangue é uma coisa muito mais simples, eles já não aceitam de forma alguma, né? A gente já vai ver, por exemplo, entre líderes, a visão dos muçulmanos e dos judeus é muito parecida, né? Eles têm a ideia de que no dia do juízo final, o corpo, todos os corpos vão voltar à vida, né? Então, assim, tanto para cristãos, para judeus e para muçulmanos, existe o espírito. O que é o espírito? O espírito é a alma junto com o corpo, né? Então, para eles, o importante não é nem o corpo separado, nem a alma separada, é os dois juntos, né? E aí, no dia do juízo final, eles acreditam que o corpo e a alma vai se unir de novo, então eles acham que não pode doar os órgãos porque o corpo tem que estar lá para testemunhar no dia do juízo final. Agora, apesar disso, a gente vai ver, assim, alguns líderes, né, tanto judeus quanto muçulmanos, que vão apoiar, assim, a doação de órgãos, vão falar que não é bem assim, né, que você não precisa preservar o corpo, porque o corpo já não vai preservar, né, o corpo vai ser deteriorado de qualquer forma, né. Então eles falam, não é que você tem que preservar aqueles órgãos, porque o corpo já vai apodrecer, é um outro corpo, eles já vão defender isso, que é uma visão muito mais sensata, né, faz muito mais sentido. Imagina, né, se a pessoa teve um acidente, perdeu um braço, então ela vai ficar, assim, sem um braço para toda a eternidade, né? Então eles já usam esse argumento, então falam, não tem problema, né? Então a gente vai ver que existe também uma visão moderada entre essas religiões, e tem religiões como o budismo, por exemplo, que fala que não tem problema algum, né? Isso nem é um debate para eles. Então agora vamos ver qual é
a visão dos Vedas. Mas só antes de entrar nessa questão de doação de órgãos ou não, vamos só recapitular, vamos só falar mais um pouquinho qual é a visão que os Vedas vão ter da relação da alma com o corpo, porque a gente já viu aí que tem religiões que acreditam que essa relação é fundamental, né? Que assim, a gente só expressa a personalidade, a gente só tem a capacidade de ter uma relação com Deus, a gente só manifesta o nosso ser quando a alma e o corpo estão juntos, né? Então a visão dos Vedas é bem diferente disso. A gente vai ver, inclusive, as palavras que Krishna usa para designar o corpo na Bhagavad Gita. Ele vai chamar, por exemplo, o corpo de yantra, né? Yantra é como uma máquina, um veículo. Então ele fala que o corpo é só o veículo da alma. Um veículo você pode... uma mesma pessoa ela pode usar vários veículos, né? Se seu carro deu problema, ou se você quer trocar de carro, não tem problema. Você continua sendo você mesmo, apesar de você ter mudado de carro, né? Então a ideia de um veículo é que um veículo ele é uma ferramenta útil, porém uma ferramenta descartável, uma ferramenta que não define a essência de quem o pilota, né? Um veículo é só um veículo. Então a gente consegue entender que, segundo a visão dos Vedas, o corpo também é chamado de Sharira, né? Sharira tá ligado... Sharira significa aquilo que é facilmente destruído, né? Enquanto a alma é eterna, o corpo é Sharira, ele é facilmente destruído. Sharira também tá ligado a Charan, né? Que é abrigo. Então, Sharira significa que ele é só o abrigo da alma. A alma usa ele, se abriga nele, usa o corpo para seus propósitos, depois pode buscar outro abrigo, né? Nós podemos ter vários abrigos, a gente pode ter várias casas, né? Então a gente vai ver que as palavras que são usadas para designar, né, assim, o corpo tá muito ligado a isso, de que ele é uma ferramenta da alma. Ele é o yantra, ou seja, ele é o veículo, ele é o Sharira, ele é o abrigo, a casa da alma. Você pode mudar de casa e você continua sendo você mesmo. O corpo também é chamado de derrina. Derrina é aquilo que é modelado, né, de acordo com a alma. Ou seja, o corpo ele é modelado para receber uma determinada alma que está passando por uma determinada fase do processo dela de evolução espiritual. O corpo ele só serve aos propósitos da alma, né? Por si só ele não tem identidade alguma, por si só ele não expressa personalidade nenhuma. E a alma, sim, a gente vai ver, segundo a visão dos Vedas, a alma ela tem o que é chamado de Siddhadeha. Siddhadeha é o corpo espiritual, a identidade espiritual dela, que é totalmente a parte do corpo, ela não precisa do corpo, né? Então isso é um ponto de distinção muito fundamental entre essas filosofias, assim, essas teologias abrahâmicas que acreditam que existe uma unidade fundamental entre a alma e o corpo, e a visão védica. A visão védica que não, que o corpo ele é uma coisa totalmente à parte da alma. A alma ela não tem nada a ver com os corpos que ela usa. Ela só os usa para cumprir o seu karma dentro desse mundo e aprender as lições decorrentes desse karma, né? Inclusive, aí é um ponto importante para essa discussão da doação de órgãos, a duração da estadia de uma alma dentro de um corpo é diretamente determinado pelo karma, né? O karma ele vai determinar o corpo onde a gente vai nascer, o nível de saúde que aquele corpo vai ter, né? A família daquele corpo, e vai determinar inclusive a duração de vida daquele corpo, né? Então isso é uma informação importante que a gente vai voltar nela daqui a pouco. E um outro ponto é que a gente vai ver também na Bhagavad Gita, Krishna falando que assim, alguém que, por exemplo, fere o próprio corpo, alguém que negligencia o cuidado do próprio corpo, ele na verdade está ofendendo a superalma. A superalma é a expansão de Deus que existe dentro da matéria, dentro dos átomos, e ele também está dentro do coração de cada entidade viva dentro desse mundo material, atuando como um conselheiro, dando dicas, dando insights, né? Tentando iluminar o nosso caminho para a gente poder sair desse mundo material. Então, ele fala, olha, o corpo não é propriedade só da alma. O corpo é propriedade da alma e da superalma, só que a superalma é a proprietária suprema, né? Então, o nosso corpo ele não nos pertence totalmente. A gente divide, né, o corpo, a gente divide o aluguel desse corpo com a superalma, só que ela é a verdadeira dona. A gente tá aqui só de, assim, só tá alugando o corpo, né? O dono mesmo é a superalma. E além disso, tem muitas almas dentro do nosso corpo, né? Tem uma alma principal, que é a nossa, mas todos os micro-organismos que existem dentro do nosso corpo, eles também têm suas almas, né? Então isso é um pouco sobre a visão, né, do qual é a relação da alma com o corpo. Isso é importante para a gente entender o que a gente vai discutir agora. Então, primeiro ponto, doação de sangue, né? Então a gente viu que, por exemplo, os testemunhos de Jeová, eles vão falar, olha,
a alma, ela existe dentro do sangue, né? Assim, a energia da alma está difusa no sangue. Então você não pode doar o sangue, porque doar o sangue significa que parte da sua personalidade, parte de quem você é, está dentro do sangue, né? O sangue carrega, né, algum tipo assim de memória de quem você é. E a gente vai ver que tem muitas pessoas que não doam e não querem receber sangue por causa disso. Existe esse tipo de crença popular em relação a isso, né? De que você pode mudar o seu comportamento quando você receber uma transfusão de sangue, né? Tem esse tipo de coisa. Uma pessoa ela pode mudar a personalidade dela. Então esse tipo de mentalidade, isso era uma hipótese muito forte no final do século XIX, né? Não no meio científico. O meio científico até cogitou isso muito rapidamente, já descartou. Mas, assim, dentro do meio popular isso era algo comum, né? Com o tempo foi mudando, né? Muita campanha para doação de sangue, o pessoal foi se esclarecendo mais em relação a isso, mas ainda existe esse tipo de mentalidade, né, em alguns lugares. Então, uma questão que a gente pode levantar é o seguinte: o sangue, ele carrega parte do nosso karma, né? O que o sangue tem... Assim, é possível que quando a gente faça uma transfusão de sangue ou receba uma transfusão de sangue, exista karma envolvido no sangue? Então, o que a gente vai ver? O que os Vedas falam? Que quando a gente usa algo para um determinado propósito, aquilo acaba, sim, sendo envolvido no processo kármico, né? Por exemplo, se a gente depende do dinheiro de uma pessoa, né? Se a gente está sem dinheiro, se a gente está desempregado e a gente é sustentado por uma pessoa. E essa pessoa ela ganha dinheiro de forma ilícita, o dinheiro dela. O dinheiro dela é maculado pelo karma das atividades ilícitas dela. Se ela está ganhando dinheiro com trapaça, com corrupção, né? E a gente usa esse mesmo dinheiro para coisas inocentes, para ir lá e comprar uma banana, comprar uma roupa nova que a gente está precisando, a gente é sustentado, a gente está recebendo karma, porque o dinheiro daquela pessoa é envolvido em karma, né? Então o nosso sangue, né, com certeza tem muito do nosso karma, porque a gente está usando o sangue do nosso para manter o nosso corpo funcionando, né? E basicamente nosso corpo, tudo aquilo que a gente vai fazer nesse mundo, a gente vai usar o nosso corpo. Então nada mais natural do que a gente acreditar que o nosso sangue, ele carrega parte do nosso karma, e carrega mesmo nesse sentido, né? O nosso sangue, assim como qualquer coisa que a gente usa para um determinado propósito, é afetado pelo nosso karma. Então, beleza, né? Agora, será que a gente pode receber e pode doar sangue sabendo desse ponto, sabendo desse item kármico, né? Então a gente tem que entender um pouco mais sobre a filosofia por trás do karma e qual a relação de karma com Bhakti, né? Primeiro, que qualquer coisa que alguém use, de certa forma, assim, envolve o karma da pessoa, né? A ponto de que Prabhupada explicava que quando a gente come a comida feita por uma pessoa, existe o karma daquela pessoa naquela comida, né? Isso é natural. Uma pessoa, quando ela está cozinhando, tudo aquilo que ela está meditando, tudo aquilo que ela está pensando, o cuidado que ela teve com aquele alimento, entra no alimento. Então, uma pessoa que é pura, o alimento dela vai ter essa energia de pureza. Uma pessoa que fez o alimento de qualquer forma, né, e tal, isso também vai estar envolvido naquele alimento. E Prabhupada falava que principalmente os grãos, né, os grãos são muito sensíveis ao karma, né? Então isso é um ponto, né? Então, verdade, existe karma no sangue, da mesma forma que existe karma em qualquer coisa que a gente use para um determinado propósito. Agora, uma outra coisa é que a gente o tempo todo usa itens de outras pessoas, né? E a essência do karma é que o karma ele tem um papel pedagógico. O karma ele visa nos ensinar uma lição, né? Então, assim, às vezes a gente exagera nessa concepção do karma. A gente até falou um pouco sobre isso na live de ontem, que a gente falou dos mitos, né? Então, usar a roupa de alguém, pega o karma da pessoa, tocar no pé da pessoa, pega o karma da pessoa. Então, assim, existe um limite, né? Para isso, né? Que tudo, assim, que você toca já é um karma. É quando você pega algo, uma propriedade de uma pessoa e usa aquilo, depende daquilo, aí você está criando um vínculo com o karma daquela pessoa, né? Quando você tem uma relação de dependência. Não é só de você encostar em algo que você pega o karma daquilo. É quando você cria uma relação de dependência. Por exemplo, se você depende do alimento, né? A alimentação é o principal mandato biológico. Então, se você depende do alimento produzido por alguém que é impuro, que está com a consciência ruim, é uma relação de dependência, né? Você está dependendo de alguém que está fazendo algo de errado nesse mundo, ou então que está com um pensamento errado. Ok, né?
Aí sim existe uma relação kármica. E no caso da doação de sangue, também existe uma relação de dependência, né? É diferente você só encostar, né, no pé de alguém. É diferente isso, né? Muito diferente. Agora, o ponto é o seguinte: nós, inevitavelmente, dependemos de coisas que são feitas por outras pessoas. A gente, por exemplo, para poder se locomover e ir para o trabalho, muitas vezes a gente vai precisar pegar ônibus, né, que tem uma empresa de ônibus ali que está por trás, muitas vezes uma empresa de ônibus que tem umas licitações meio estranhas. A gente vai precisar usar roupas e a gente não sabe como essas roupas foram feitas, né? Se foram os escravos chineses que fizeram a roupa, umas crianças assim que não tiveram acesso à educação, que estão trabalhando em condição análoga à escravidão. Então, assim, é impossível, né? A gente achar que a gente vai se mover dentro desse mundo e tudo aquilo que a gente vai usar vai ser de produção nossa, né? Que a gente vai ter uma vida totalmente autossustentável, que a gente não vai depender de nenhum elemento nesse mundo. E aí entra o papel de Bhakti, entra o papel da devoção, né? Porque Bhakti, ele é extremamente indutivo. O que significa indutivo? Se A tem relação com B e B tem relação com C, e existe uma relação aí de indutividade, então A, por ter uma relação com B e B tem uma relação com C, A acaba tendo uma relação com C. Quer dizer, eu vou explicar um pouco melhor. Se você tem relação com alguém, né, se você ajuda alguém, e essa pessoa serve a Krishna, essa pessoa serve a Deus, essa pessoa pratica Bhakti, pratica serviço devocional, todos aqueles que indiretamente, não só aqueles que diretamente, mas todos que indiretamente ajudaram aquela pessoa a fazer o serviço devocional dela, recebem os benefícios de Bhakti, né? Então, Prabhupada, por exemplo, ele fazia os seus livros usando um aparelhinho chamado ditafone, que era tipo o gravador da época. Então ele ia ditando os livros, os discípulos gravavam aquilo e depois eles usavam o ditafone para escrever os livros de Prabhupada. E Prabhupada falava que os livros que ele estava fazendo era o principal serviço que ele estava fazendo para Krishna. Entre todos os serviços grandiosos, escrever os livros era o principal. E Prabhupada falou que os criadores do ditafone estavam recebendo benefício para cada livro que ele estava escrevendo, para cada livro que os devotos estavam distribuindo, o benefício de Bhakti estava chegando aos criadores do ditafone. Então por aí vai, né? Inclusive, uma vez Prabhupada falou que quando a gente come prasada, o alimento que foi oferecido para Krishna, espiritualizado na relação com Krishna, o que acontece é que toda a nossa flora bacteriana, que vai ajudar a gente a digerir o alimento, recebe um benefício espiritual disso também, porque eles estão indiretamente envolvidos com o serviço que a gente está fazendo. Se a gente come prasada, isso é um serviço a Krishna, uma forma de se conectar a Krishna, se a gente consegue fazer isso, é porque a gente vai digerir o alimento, e para isso a gente precisa desses micro-organismos. Então eles recebem um benefício de Bhakti também, né? Então Bhakti tem uma característica muito interessante. Quando a gente usa algo, né, que foi produzido por alguém que não tinha uma mentalidade das mais puras, que não tinha uma boa intenção, independente de qual era o karma daquela pessoa, quando a gente usa algo que alguém produziu e usa isso para servir a Deus, a pessoa, o karma daquilo é purificado e a pessoa é beneficiada. Então o que acontece? Se você está servindo a Deus e você recebe uma doação de sangue, mesmo que exista karma no sangue, você vai preservar a sua saúde, e preservando a sua saúde você vai poder servir a Krishna, usando o sangue daquela pessoa. Então ela vai ser beneficiada e o karma vai ser purificado. Então, assim, uma pessoa materialista com a consciência que não é boa, doar sangue para um espiritualista, né, independente qual seja a tradição espiritual dessa pessoa, se ela está servindo a Deus, isso é algo bom para ambas as partes. E o contrário, se um espiritualista doa sangue para uma pessoa materialista, o nosso sangue, se você está servindo a Deus, ele, assim, foi algo que foi espiritualizado, porque tudo aquilo que é usado no processo de você servir a Deus também acaba sendo espiritualizado, né? Então existe o que é chamado de Agyata Sukriti, de mérito desconhecido, né? Quando a gente entra em contato, quando a gente aprecia alguém que ajudou a gente, e essa pessoa por acaso é um devoto, mesmo que a gente não entenda nada sobre Bhakti, nada sobre devoção, a gente acaba recebendo um benefício espiritual disso. Então uma pessoa que ela recebe doação de sangue, e ela precisa disso, ela vai, assim, sentir muita gratidão por quem doou o sangue para ela. E se quem doou o sangue para ela é um devoto, um espiritualista, só de sentir gratidão por essa pessoa, que ela nem sabe quem é, nem sabe o que essa pessoa está fazendo, ela já vai ganhar um mérito espiritual por isso, né? Já vai ganhar um Agyata Sukriti. Esse mérito espiritual não é o suficiente para purificar a consciência de alguém, mas já é o suficiente para pelo menos fazer com que essa pessoa tenha um pouco mais de vontade de conhecer a Deus, que ela se torne mais aberta a isso, né? Então, o que acontece é que o fato da pessoa se sentir feliz, né,
pela generosidade de ter recebido uma doação de sangue, já vai fazer com que ela se torne mais receptiva à vida espiritual, se ela recebeu a doação, né, de um espiritualista. Se duas pessoas materialistas, uma doa sangue para outra, né, então aí tem um ato de caridade, tem um ato de piedade. Então mesmo que exista karma nisso, assim, talvez o ato de piedade, né, o ato de bondade que foi envolvido no processo, ele seja o suficiente para contrabalancear o karma negativo que por acaso existe envolvido nisso. E se dois espiritualistas, um doa sangue para o outro, aí tudo bem, né? Um está ajudando o outro a continuar vivo para fazer o seu serviço a Deus. Então, em qualquer um dos 4 casos, é algo bom. Independente de ter karma, independente de existir assim, um vínculo kármico na doação de sangue, é algo bom. E além disso, uma vez Prabhupada falou uma única vez sobre doação de sangue, que foi quando ele foi entrevistado, assim, quando ele deu uma palestra para um grupo de médicos, né, no condado de Perth, nos Estados Unidos. E ele falou que a doação de sangue era um ato de extrema bondade, né, e não tinha nenhum problema pela perspectiva védica. Prabhupada falou que ele apoiava isso, né, que ele também falou, ele não entrou em detalhes, mas ele falou que se tivesse qualquer vínculo kármico nisso, isso seria dissolvido pelo ato de bondade. Então Prabhupada falou claramente sobre isso, já que Prabhupada falou claramente, a gente, apesar de a gente ter dado esses argumentos agora, a gente também se apoia no argumento principal de Prabhupada, né? Então isso nem é uma questão tão complexa pra gente. Uma questão mais complexa seria a doação de órgãos, né? A doação de órgãos. Bem, primeiro porque doação de órgãos, ela tem 2 tipos de doação de órgãos que a gente considera em vida, né? Uma doação de órgãos funcionais e uma doação de órgãos anatômicos. Então, a doação de órgão anatômico é um órgão, por exemplo, o rim. Você tem 2. Se você doa um, pode ser que você continue vivendo bem com o outro, né? Com limitações, talvez, dependendo da saúde do outro rim que sobrou, né? Mas, assim, você continua vivo. Então, é algo que te afeta, mas é algo que não, assim, acaba com a integridade da sua vida. Você pode continuar vivendo. Já a doação anatômica, a doação anatômica, como essa do rim, você continua vivendo com limitações, mas continua vivendo. A doação de um órgão funcional é quando você perde uma capacidade do seu corpo, né? Por exemplo, se você doa uma córnea, então você vai ter se mutilado, você não vai estar mais assim, podendo ver. Então, segundo a visão dos Vedas, a gente não pode mutilar o próprio corpo, porque o corpo ele vai ser usado, né, como um instrumento, uma ferramenta de Krishna. Então, doação em vida, né, de órgãos anatômicos, de órgãos que não vão fazer falta para você, pelo menos assim que você não vai perder a integridade de uma parte do seu corpo, uma função do corpo, né, nem vai botar a sua saúde em estado precário, é totalmente bem-vindo. É um ato de bondade, né? Agora, a doação de um órgão funcional, não, porque você não sabe como Krishna vai usar seu corpo, então você não tem direito de mutilar uma parte do seu corpo, né? Então, até aí, tranquilo, porque a gente vai ver que as diferentes questões, diferentes discussões de bioética fora do cenário religioso também vão tender a concluir isso, né? A maior parte dos filósofos que se debruçam sobre essa questão da bioética também vão falar que é algo antiético, né? Você fazer uma doação, você abrir a margem para a possibilidade de doação de órgãos funcionais. Agora, a gente entende também que a doação de um órgão é um ato de caridade, né? Dana, chamado em sânscrito de dana. E a caridade, segundo os Vedas, é algo muito bem-vindo, né? Krishna fala que, inclusive, grandes almas que estão totalmente puras, né? Que já transcenderam totalmente a influência da matéria, mesmo essas almas, elas têm que dar a caridade. Caridade, ela purifica, inclusive, as grandes almas. A gente vai ver que tem pessoas que pensam assim, a caridade é uma coisa que eu faço se eu não tenho tempo para ter uma prática espiritual forte, né? A gente vai ver algumas pessoas que seguem os Vedas pensando isso, né? Que a caridade é algo, assim, só periférico, né? Que uma pessoa, que já que ela não está engajada em uma atividade espiritual forte, pelo menos ela dá caridade. Mas não, Krishna fala que a caridade, até grandes almas têm que fazer caridade. Só que a caridade, ela tem que partir de um ato voluntário, né? Então a gente entende pelos Vedas que a doação de órgãos é um grande ato de generosidade, um grande ato de bondade, e com certeza é bem-vindo, desde que seja algo voluntário, desde que você tenha expresso, né, o desejo de você doar os seus órgãos, porque a gente já vai ver, por exemplo, os budistas, eles já têm uma visão diferente, eles já têm uma visão de que na hora que você morre já não existe mais nenhum vínculo entre você e seu corpo, então assim,
quem vai usar o seu corpo é quem está vivo, né? Então, mesmo que você seja contra a doação de órgãos, se quem está vivo delibera que pode pegar seus órgãos e usar eles para transplantar em outra pessoa, você já não tem mais nada a ver com isso. A gente ia ver que não, que existe, dentro da visão dos Vedas, é um ato de caridade. E como um ato de caridade é algo muito nobre, mas tem que ter uma permissão, né? Senão é roubo, né? É claro, a pessoa ela pode ser mesquinha por não querer doar os órgãos dela, da mesma forma que uma pessoa pode ter excedente de dinheiro e não querer doar para nenhuma causa, mas isso não impede a gente de ser um Robin Hood lá e roubar, né, dos ricos para dar para os pobres. Então a gente também não pode ser assim o Robin Hood dos órgãos, né? Não, isso não é possível. Mas até aí também não é um ponto tranquilo, porque a gente vai ver que a maior parte dos filósofos seculares que discutem bioética também tem uma visão igual nesse ponto, né? Que você não pode fazer isso, você não pode pegar órgãos de uma pessoa que não consentiu ou então que a família não consentiu, né? Então até aí tranquilo. Agora, um outro ponto que a gente vai ver é assim a duração de vida. Porque os Vedas falam que a gente tem que respeitar a duração de vida. Se alguém morre, né, se a gente assassina alguém antes da duração de vida daquela pessoa acabar, ela vai ter que voltar naquele nascimento, aquela alma vai ter que voltar naquele nascimento para cumprir aquela duração de vida. Prabhupada dava o exemplo de que quando a gente mata uma formiga, a gente foi lá e matou uma formiga, e aquela formiga ela tinha o karma de ficar 20 dias como formiga, ela só ficou 19 dias como formiga, que ela ia ter que nascer mais uma vez, viver uma vida de um dia como formiga e morrer de novo, só para cumprir aquela cota. Então por isso que os Vedas falam, né, que é muito grave a gente abreviar a vida de alguém. E a gente sabe que quando existe a doação de órgãos a partir da morte encefálica, a partir da morte cerebral, o que acontece é que o corpo permanece vivo, né, com muitos sinais vitais. O coração continua funcionando, né, outros órgãos continuam funcionando, e é muito mais saudável você doar esses órgãos que estão funcionando ainda, com o corpo que está vivo, do que você esperar o corpo morrer para você depois fazer esse transplante de órgãos. Normalmente, uma pessoa que recebe transplante de órgãos que foram extraídos em vida, ela tende a ter o dobro de capacidade de aceitação desse novo órgão e o dobro de duração de vida depois de ter recebido esse órgão do que quem recebe o órgão de um cadáver, né? E, assim, o ponto já que teve morte cerebral, aquela morte é iminente. Só que muitas pessoas, muitos religiosos vão falar, olha, aquela vida ela ainda não foi embora e você não pode interromper aquela vida porque só Deus pode fazer isso, né? Então, parece, assim, se a gente analisa superficialmente, parece, né, que a visão dos Vedas é igual. Por quê? A visão dos Vedas fala que você não pode abreviar a vida de ninguém, você não pode diminuir em um segundo a vida de ninguém. Isso é algo totalmente errado, né? E aí a gente vai ver algumas pessoas que comparam isso com, por exemplo, o aborto ou a eutanásia. Mas isso só faz sentido se a gente fizer uma análise bem superficial. Se a gente faz uma análise um pouco mais aprofundada, a gente vê que não faz sentido. Por quê? Bem, comparar com aborto não tem nada a ver. Porque quem compara isso com aborto fala, só porque não tem cérebro nesse corpo, o cérebro não está funcionando, não significa que a vida não esteja ali, porque assim, no momento da concepção a pessoa também não tem cérebro, né? O feto, até uma determinada etapa do estágio embrionário, também não tem cérebro. E nem por isso a gente é a favor do aborto, né? Mas isso é diferente, porque o feto ele tem o potencial de ter cérebro. É questão de dias, semanas, né, para ele ter um cérebro totalmente desenvolvido, inclusive capacidade de experimentar emoções primárias, emoções primitivas dentro do ventre. Né? Com alguém que teve morte cerebral, é o contrário, isso nunca mais vai acontecer, é algo irreversível, ela não vai voltar atrás, né? E também não dá para comparar com a eutanásia, porque eutanásia significa que a pessoa tem atividades cerebrais e você vai encurtar o tempo que ela tem, né, de vida, e de vida com cognição, que ela pode refletir, ela pode estar passando por uma situação de dor extrema, mas ela está refletindo, ela está podendo extrair um aprendizado daquilo, e alguém que já teve morte cerebral, não tem nenhuma possibilidade de reverter. E além de todo caso, né, os Vedas falam que ninguém pode, assim, abreviar a vida de uma pessoa. Nem a própria pessoa deveria abreviar a sua vida, né, como no caso do suicídio, mas uma pessoa ela pode sim sacrificar a vida dela para salvar a vida de outras pessoas.
Então, voltando ao ponto que a gente falou antes, que a doação de órgãos é algo voluntário, significa que você se voluntariou a sacrificar a sua vida, a encurtar a sua vida num estágio onde ela já está iminentemente perdida, ela já vai acabar, você já não vai realizar mais nenhum ato nesse mundo, você já não vai adquirir mais nenhum aprendizado porque você teve morte cerebral. Então, voluntariamente você está, assim, encurtando a duração da sua vida. Tudo bem, a alma ainda está lá, porque o corpo ainda está funcionando, né? Mas você está voluntariamente encurtando a sua vida para beneficiar outras pessoas. Então, o sacrifício voluntário nunca é visto da mesma forma, né, do que uma eutanásia, por exemplo. Não, é um ato voluntário e para salvar outras pessoas, né? A gente sabe que para cada, né, doador de órgãos, a gente vai ver de 8 a 20 pessoas que têm sua vida salvas. Então, é um grande ato de altruísmo, é um grande ato de sacrifício. Então, assim, isso é totalmente válido segundo a visão védica, né? A visão dos Vedas, inclusive, é que os Vedas eles são contrários, né, à eutanásia, a abreviação precoce da vida, né, a abreviação artificial da vida, mas também são contrários à distanásia. A distanásia é você ficar prolongando a vida usando máquinas, sendo que aquele corpo já não serve mais para nada, né? Ali a pessoa está em um estado vegetativo. Então, assim, quando o cérebro já deixou de funcionar, é natural que o resto do corpo vai deixar de funcionar em questão de horas, né? No máximo, com sorte, em horas. Então, os Vedas eles são a favor da ortotanásia, da duração de vida natural. Você pode até prolongar sua vida com medicina, né? Mas desde que a vida se mantenha útil. E ali já não tem mais volta, né? Então é melhor você... Se a pessoa quis fazer esse ato voluntariamente de se sacrificar para salvar os outros, os Vedas não vão ter nada para dizer de forma contrária a isso, né? E outro ponto, né, é que a gente vê inclusive um caso desse nos Vedas, que é a história do sábio Daditi, né? Daditi às vezes é conhecido como Dadyantya. A gente vai ver textos que chamam ele de Daditi e às vezes textos que chamam ele de Dadyantya, né? E o que acontece é que uma vez tinha um demônio chamado Vritasura, e esse demônio ele estava sugando, comendo o mundo inteiro. Ele ia devorar todo o universo, né? E Indra estava lutando com ele. Indra usa todas as armas possíveis e inimagináveis. Os semideuses estão ajudando Indra e eles não conseguem ajudar, não conseguem derrotar esse demônio. E a Shiva senta, medita e descobre que ele tinha uma única fraqueza. Ele só poderia ser derrotado por uma arma feita com os ossos de um sábio chamado Daditi. Então os semideuses vão procurar esse sábio chamado Daditi e perguntam, assim, muito constrangidos, eles perguntam se Daditi abandonaria a própria vida para doar os ossos dele para derrotar o demônio e salvar o mundo. E Daditi fala, claro, assim, tipo, é questão de minutos, né, desse cara engolir o mundo todo e já vou morrer de qualquer forma. Se eu já vou morrer, né, daqui a alguns minutos ou daqui a algumas horas, quando esse demônio comer o mundo todo, né, se vou durar 2 horas a mais, então qual é a diferença de eu morrer 2 horas agora e salvar muitas vidas? Isso é algo muito mais nobre, né? Então ele vai e deixa os seus ossos e todos os semideuses glorificam ele e é dito que ele foi para o mundo espiritual por causa desse ato de renúncia, de voluntariamente ter reduzido algumas horas de vida, que ele já não ia ter mais muito do que isso, para salvar milhares de vidas no universo inteiro, né? Milhões de vidas no universo inteiro. Então, assim, o que ele fez e é algo totalmente aceitável dentro da visão dos Vedas é mais ou menos o que uma pessoa que aceitou ser doadora de órgãos vai fazer, no caso dela ter morte cerebral, né? E os critérios para morte cerebral, que a gente vai ver algumas pessoas que questionam isso, quando que teve morte cerebral? Os critérios são cada vez mais rígidos, né? Existem muitos testes para isso, né? Existe mais de um tipo de eletroencefalograma, existem testes realmente rígidos, assim, para os critérios, né? Não são critérios, não são critérios bem estabelecidos, bem discutidos para morte cerebral. Então essa questão é discutida com muito cuidado dentro do meio acadêmico. Então os Vedas, eles, assim, de uma forma geral, eles são muito favoráveis à doação de órgãos, né? Não parece ter nenhum problema, desde que seja um ato de caridade, um ato que a pessoa se voluntariou a fazer isso mesmo, né? E quanto à relação, né, do movimento Hare Krishna, qual é a posição do movimento Hare Krishna e da doação de órgãos? Porque a gente já viu que em relação à doação de sangue não tem problema nenhum, porque Prabhupada falou sobre isso. Agora, Prabhupada nunca falou sobre doação de órgãos. Então, o GBC, que é o órgão que regula, né, que administra o movimento Hare Krishna mundialmente, ele tem a seguinte posição. Né, já que não existe um posicionamento das escrituras, já que não existe um posicionamento do nosso mestre, né, Prabhupada, então isso fica a critério de cada um. Eles nem falam que é algo favorável, né, nem que é algo desfavorável.
Então a gente vai ver que existe essa liberdade, né, e essa discussão dentro do movimento Hare Krishna. A gente vai ver que tem pessoas que não concordam, pessoas que concordam. Por exemplo, na Inglaterra, os líderes do movimento Hare Krishna na Inglaterra fazem campanha para os devotos doarem órgãos, né? Não é todo mundo que pensa assim, mas existe essa liberdade para a discussão. O movimento Hare Krishna deixa isso para um debate, né, e para uma decisão individual. Nem se posiciona falando que é favorável nem desfavorável. Particularmente, eu acho algo extremamente favorável. Agora, tem algumas questões de bioética, né, que a gente tem que analisar também, né? A doação é totalmente ok, né? Mas a gente vai ver que tem alguns casos que são delicados, né? Questões que têm que ser mais discutidas. Não ligadas diretamente à doação, mas indiretamente. Por exemplo, a gente vai ver que a maior parte dos doadores de órgãos efetivos são jovens que tiveram mortes súbitas, precoces, normalmente morreram vítimas de violência social, né? Então, normalmente os familiares deles assim estão num estado de luto diferente, né? Estão muito nervosos, com muita raiva, porque tiveram a vida de alguém muito jovem, né? Tirado num assalto, de alguma forma assim muito brutal. E aí o processo de doação, né, de você remover os órgãos dessa pessoa em bom estado, normalmente costuma ser algo muito lento. Então, o luto dessas pessoas, que já é um luto muito doloroso, costuma ser muito agravado por causa da demora para você poder retirar os órgãos. Então, existem alguns surveys, algumas revisões bibliográficas acadêmicas que mostram que muitas pessoas, muitos familiares de doadores de órgãos, desenvolveram depressões graves ou até tendências suicidas depois de algum parente ter sido doador nessas condições, assim, né? Vítima de violência social. A gente também vai ver que parte dos profissionais de saúde que trabalham diretamente com transplante, né, principalmente enfermeiros, mais enfermeiros do que médicos, eles veem que o luto do familiar é algo tão forte, é uma situação tão estressante para eles, né, isso, que eles mesmos preferem não ser doadores de órgão porque eles não querem fazer os seus familiares passar por esse tipo de situação. Na última revisão que teve, bibliográfica nesse sentido, aqui no Brasil, a última pesquisa, 34% dos profissionais que trabalham diretamente com doação de órgãos, com transplante de órgãos, falam que eles não vão ser, porque eles já viram tantos parentes, sofreram tanto por causa disso, que eles não querem fazer os parentes deles passar por algo desse tipo, né? E a gente vai ver que na Inglaterra isso é muito mais grave. Lá, assim, mais de 40% falam isso, né? E também não existe uma sistematização ainda apropriada na forma de você conduzir o processo de extração de órgãos, né? Então, às vezes, isso pode ser muito mais demorado porque ainda não existe uma padronização, né? Assim, os estudos na área, eles se focam muito mais em você fazer essa extração de órgãos com qualidade do que fazer com agilidade, né? Respeitando o luto dos parentes. Então, todas essas são questões delicadas que a gente tem que discutir, né? Nós não somos contra a doação de órgãos, pelo contrário, eu sou muito a favor, né? Eu acho que doar órgãos acho que é a atitude mais nobre que a gente poderia ter, mas essas questões são questões que a gente tem que debater mais. Inclusive, dar um suporte psicológico para os enfermeiros que trabalham com isso, porque a gente vai ver que existem grandes estatísticas que mostram que os enfermeiros que lidam com cadáveres que já tiveram morte cerebral, mas que apresentam sinais vitais, principalmente depois de lidar com a família dessas pessoas, eles desenvolvem algum tipo de relação mesmo. Eles veem que ele tem uma pessoa, né? Eles não tratam como se fosse só um cadáver, eles tratam como se fosse uma pessoa. Para eles é um momento muito assim estressante retirar aqueles órgãos do corpo ainda com vida, e muitos desses enfermeiros desenvolvem depressões graves, né? Então existem muitas estatísticas que mostram nesse sentido. Então agora a gente tem que tentar levantar e fortalecer esse debate da humanização, né, do trabalho de transplante de órgãos, né? Isso é uma questão de bioética muito importante e talvez até muito mais sensível do que a validade ou não da extração, né, e do transplante de órgão em si, né? Então, esse cuidado, essa humanização desse trabalho, ela tem que ser feita mais urgentemente, porque isso não tem sido foco atualmente. E, claro, só para fechar a questão do tráfico de órgãos, né? Por exemplo, o Egito, o parlamento egípcio, várias vezes já discutiu, e eu acho que até já chegaram a suspender a doação de órgãos, porque a facilidade que tinha para tráfico de órgãos lá era muito grande, né? Então eles estavam vendo que, em muitos casos, pessoas ligadas ao tráfico de órgãos estavam abreviando a vida de pessoas para poder
existiu o óbito, né, cerebral mais rápido para poder ter esse transplante. Olha só aqui, eu peguei alguns valores para a gente ver. Então, é muito importante que não exista corrupção, né? Que a gente combata a corrupção. Porque, olha só, um par de olhos, $1.525. Um scalpo, $607. A caveira com dente, $1.200. Ombros, $500. Coração, $119.000. Fígado, $157.000, mais do que o coração, né? Então, assim, tem rim, $262.000. Então, assim, tem órgãos, né, que são realmente muito caros. A pele, $10 por polegada quadrado, né? Então, a gente vê aqui no Brasil até que o SUS, por exemplo, as estatísticas são de que os casos de corrupção são muito poucos, muito minimizados mesmo, né? Eu não conheço a extensão dessas pesquisas, mas em alguns países, principalmente no Oriente, assim, o tráfico de órgãos é algo muito assustador, né? Então essas questões elas também fazem parte da bioética, também são questões para serem discutidas, né? Mas, assim, tirando isso, né, tirando esses problemas corolários, consequências, aí, pela visão dos Vedas, não existe problema nenhum na doação de órgãos, né? E os casos que eles matam as pessoas para tirar os órgãos e vender? Então, é o mesmo caso do tráfico. Filme, isso existe? Então, existe esse tráfico, com certeza, muito forte no Oriente, né? Isso aí, com certeza, é algo criminoso, totalmente errado, né? Então, vamos ver os comentários. A Patrícia comentou assim, tem uma citação sobre hemoglobina no livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus. Não lembro o que é, mas que ela tem ligação com a espiritualidade. Você sabe o que é? Prabhupada explica que a alma ela fica no coração, né? E que o sangue, a hemoglobina, elas transportam a consciência por todo o corpo. Prabhupada fala isso, né? Que toda a região do corpo que é irrigada por sangue recebe a consciência. Mas não é que, assim, que o sangue em si, né, carregue a alma. Ele carrega a energia da alma no sentido de que ele carrega a consciência, né? Que tudo aquilo que é irrigado por sangue, a gente tem consciência daquela parte do corpo, né? A consciência ela se espalha pelo sangue. A Patrícia, ela perguntou assim, ela comentou, a morte cerebral é diagnosticada para dar como fim da vida, é feito como uma série de exames para ver a atividade cerebral. Exatamente, eu acho que atualmente são 4 ou 5 exames, né? Quem souber melhor, se a própria Patrícia souber melhor, eu acho que são 5 exames que são feitos atualmente, né? Uhum. A Mariana comentou assim, quem recebe o órgão ou o sangue pode aumentar a sua duração de vida, mas a duração já não é predeterminada? É uma ilusão achar que podemos aumentar? Então, a duração de vida ela só pode ser aumentada se a pessoa ela é muito piedosa, se ela está servindo muito ao Dharma. O próprio Krishna que pode determinar a duração de vida de uma pessoa. Então, se essa pessoa está sendo muito útil ao Dharma, Krishna pode aumentar. Agora, Krishna ele também revela a medicina para esse mundo, né? Então, através da medicina, o Dharma do médico é fazer o que for possível para aquela pessoa viver mais. Esse é o Dharma dele, né? E o médico é uma ferramenta também na mão de Krishna. Então, da mesma forma que a gente toma remédios, né? Assim, a nossa duração de vida já é determinada pelo karma. Mas o nosso Dharma é cuidar do nosso corpo e manter ele vivo tanto quanto seja possível, né? A menos que a gente já não tenha mais consciência nenhuma, né? Então, no caso assim da distanase, você manter o corpo vivo com máquina, mesmo que não tenha nenhuma possibilidade da consciência retornar, os Vedas são contrários a isso, porque aí aquele corpo tem que ter morte natural para aquela alma seguir a jornada dela. Mas, caso contrário, se existe alguma possibilidade da gente ficar vivo, nós temos que nos manter vivos, né? Por meios medicinais que tiverem disponíveis, porque Krishna mesmo revela a medicina nesse mundo, né? É nosso Dharma cuidar do nosso corpo e é Dharma de quem tem o Dharma de ser médico cuidar do nosso corpo. Então, se a doação de sangue, a doação de órgãos foram descobertas, né, e são assim trabalhados por profissionais da área, é Krishna que permitiu, né? E Krishna que vai manter a vida daquela pessoa que recebeu o sangue, que recebeu os órgãos vivos, né? Da mesma forma, um policial ele tem que proteger pessoas inocentes, né? Nosso Dharma é proteger a vida. Agora, se a gente faz o nosso papel, isso não significa que a vida vai ser protegida. Aí já tem a ver com karma, né? Mas a gente, nesse momento da gente fazer o nosso Dharma, a gente não tem que ignorar o karma. A gente não tem que considerar o karma. A gente ignora, a gente não tem a capacidade de conhecer o karma, então a gente vai lá e cumpre o nosso Dharma. O Dharma ele tem que ser cumprido sempre.
O Nityananda comentou aqui, sobre doação de sangue, o seminário Hare Krishna de Filosofia e Teologia, hoje sob o nome de Instituto de Aladuta, já fez campanha em alguns anos letivos, onde os próprios estudantes e professores, entre eles Dhanvantari Swami, doavam sangue. Não sei se eles ainda mantêm essa campanha. Muito legal. Eu não lembrava disso, eu não sabia disso, na verdade, né? A única campanha que eu já vi é que na Inglaterra tem um devoto chamado Nila Madhava, que ele trabalha diretamente com isso, né? Com bancos de sangue. Então lá ele faz muitas campanhas, isso eu sei, né? Fora de lá eu nunca tinha visto, né? Mas muito legal que o Jaladuta faz, né? Prabhupada estimulou isso, né? Doação de sangue, o próprio Prabhupada incentivou. Com certeza é um grande ato de caridade. Tenho duas perguntas. Em que momento a alma, assim, dá pra dizer exatamente em que momento a alma abandona o corpo? E também a gente pode ter, a pessoa que recebe um órgão de outra pessoa, ela pode ter algum tipo de, sei lá, vínculo sutil com a alma, com o espírito do corpo que doou, algo assim? Então, a hora que a alma vai embora do corpo é quando já não tem mais nenhum sinal vital, né? Então, quando existe, por exemplo, morte cerebral, mas ainda tem o coração, está funcionando, a gente entende que a alma ainda está lá. Mas, assim, ela já não vai mais estar por muito tempo. Assim, é questão de minutos ou horas para ela morrer. Então, segundo a visão dos Vedas, morte cerebral não significa que a alma partiu do corpo, mas se aquela alma em vida voluntariamente optou, né, em sacrificar, em abreviar um pouco a duração de vida dela, um pouquinho só a estadia dela naquele corpo, porque já é inevitável. Aquele corpo já não vai mais servir para ela já vai ter que abandonar ele em instantes. Então, abandonar de forma nobre e deixar aqueles órgãos para salvar outras vidas é algo totalmente assim, aceitável. Mas, segundo a visão védica, é isso. Quando já acabou totalmente os sinais vitais, totalmente, já não existe mais nenhuma demonstração de consciência no corpo, né? Não existe mais nenhum sinal vital, então a alma partiu. E a outra questão, se é capaz de ter algum vínculo sutil com a alma, bem, você recebeu uma caridade de alguém, né? Então, por ter recebido aquela caridade, sim, né? A gente, segundo os Vedas, a gente tem dívidas com todos aqueles que nós recebemos caridade. Por exemplo, se a gente lê um livro, toda vez que a gente vai na escola e lê um livro e aprende coisas, a gente tem caridade com tudo. A gente recebeu a caridade do conhecimento de todo mundo que fez com que aquele conhecimento chegasse até a gente, né? Quando a gente, por exemplo, usa o telefone, a gente tem, assim, para qualquer coisa prática na nossa vida, a gente está criando um vínculo com o Graham Bell, que inventou o telefone, por todo mundo, e por isso que os Vedas falam que a gente já nasce com uma dívida impagável, não tem como a gente pagar a dívida que a gente tem, porque tudo aquilo que a gente tem dívida com as abelhas que polinizaram o campo, né? Então a gente tem uma dívida, sim, com a alma da pessoa que doou o órgão, doou o sangue, qualquer coisa. Só que essa dívida não é assim uma coisa diferente, mística, não é uma relação diferente da que a gente já tem com os animais que produziram a situação pela qual a gente está vivo agora, né? Que polinizaram o campo, no caso das abelhas, com todas as pessoas que construíram a cidade que a gente está morando, a gente tem débito com todas essas pessoas. Então, o que os Vedas falam que a única forma que a gente tem de pagar essa dívida é servindo a Krishna. Porque quando a gente serve Krishna, Krishna é a fonte de toda a criação, né? Igual o Prabhupada falava, se você rega a raiz de uma árvore, você nutre a árvore inteira. Então a única forma da gente quitar a dívida kármica que a gente tem com todo mundo que criaram as situações pela qual a gente está vivendo agora é servindo a Krishna, né? Então, assim, a gente tem realmente um débito kármico quando a gente recebe uma doação. Mas a gente serve a Krishna, usa o órgão para servir a Krishna e a pessoa é beneficiada. Aí esse vínculo que a gente tem vai servir para purificar a pessoa. Beleza, pessoal? Então é isso. Então, vamos doar. Vamos doar sangue, com certeza, todo mundo que puder. E, com certeza, temos que considerar doar órgãos, né? Tem essa questão, né, dos familiares. O luto dos familiares pode ser agravado, mas é uma questão que a gente tem que trabalhar com eles em vida, e conversando, né? Tentando conscientizar o pessoal sobre a importância disso. Né? E é muito importante que exista também assistência religiosa para os enlutados, né? É muito importante os religiosos darem esse apoio emocional. A Paula Coelho, ela disse, desculpa perguntar de novo, mas a eutanásia tá ok ou não, de acordo com os princípios védicos? Então, segundo a visão dos Vedas, a eutanásia ela não é favorável não, porque a alma ela ainda tem consciência, então ela ainda tem lições para aprender ali.
Nem mesmo que ela esteja passando por uma situação assim de dor, né, extrema, aquela dor ali, como existe consciência, enquanto tem consciência, você tem a possibilidade de aprendizado, né? Então tem algum aprendizado que você tem que tirar por trás daquela dor. É muito fácil, claro, isso é muito fácil pra gente que tá com saúde agora, falar isso, né, sem considerar, a gente nunca teve na posição de alguém que estava sofrendo, né? Então, assim, se a gente falasse isso baseado só na nossa percepção, ia ser algo hipócrita, né? Mas, assim, o próprio Krishna que fala isso nos Vedas. Então, assim, da visão dele, que conhece tudo, né? Ele mesmo fala que não é algo favorável isso, não. Claro, assim, eu acho que eu não condeno uma pessoa porque eu não estou na mesma posição dela para condená-la, né? Mas não é algo favorável, né? A gente, enquanto tem consciência, a gente tem que manter a vida no corpo, tentar preservá-la, né? É diferente da morte cerebral, é uma condição muito diferente da morte cerebral. Do coma, né? Irreversível, né? O coma é uma situação reversível. Pode ser reversível, né? E a morte cerebral é totalmente irreversível. Então tem a diferença do coma para a morte cerebral, com certeza.